Poucos homens na história carregaram um poder tão vasto enquanto lutavam para dominar a si mesmos. Marco Aurélio governou o maior império do mundo antigo em um dos seus períodos mais difíceis, cercado por guerras constantes, epidemias devastadoras e tensões internas que ameaçavam a própria estrutura de Roma. Ainda assim, entre acampamentos militares e decisões que afetavam milhões de vidas, ele escrevia para si mesmo reflexões silenciosas sobre dever, sofrimento, disciplina e sentido da existência. Este vídeo não é apenas sobre um imperador, mas sobre o conflito permanente entre autoridade absoluta e autocontrole, entre a brutalidade do mundo real e a busca por equilíbrio interior. Vamos acompanhar a trajetória de um governante que tentou viver segundo a filosofia estoica, enquanto o império começava a mostrar sinais de esgotamento, e entender como seu pensamento atravessou séculos muito além de Roma. Antes de começarmos essa história, já deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum documentário como este. E agora, vamos voltar no tempo para conhecer Marco Aurélio desde o início. Marco Aurélio nasceu em Roma no ano 121, em um mundo que, à primeira vista, parecia estável e próspero. O Império Romano vivia ainda sob os efeitos prolongados da chamada Pax Romana, um período de relativa paz interna, expansão econômica e consolidação administrativa, iniciado décadas antes. As fronteiras estavam protegidas, as cidades floresciam e a autoridade imperial parecia inquestionável. Foi nesse cenário que veio ao mundo Marco Annio Vero, nome que carregaria antes de se tornar conhecido pela história. Sua família pertencia à aristocracia romana e desfrutava de prestígio político e social. O pai morreu quando Marco ainda era muito jovem, e a responsabilidade por sua formação recaiu principalmente sobre a mãe, Domicia Lucila, uma mulher culta, rica e profundamente respeitada. Ela administrava uma grande fortuna herdada de fábricas de tijolos que abasteciam a construção em Roma, garantindo ao filho não apenas conforto material, mas acesso aos melhores mestres e a um ambiente intelectualmente estimulante. Desde cedo, Marco foi cercado por exemplos de disciplina, sobriedade e autocontrole, valores que mais tarde se tornariam pilares de sua visão de mundo. Ainda criança, demonstrava uma seriedade incomum. Enquanto outros jovens aristocratas se encantavam com jogos, espetáculos e ostentações, Marco era frequentemente descrito como introspectivo, atento e reservado. Esse temperamento chamou a atenção de professores e parentes, que logo perceberam que havia ali algo diferente. Sua educação seguiu o modelo tradicional romano, com forte ênfase na retórica, na literatura grega e latina, na história e na formação moral. Mas, diferentemente de muitos de seus contemporâneos, Marco não via o aprendizado apenas como um instrumento de ascensão social ou prestígio público. Para ele, o estudo assumia um caráter quase espiritual. Foi ainda muito jovem que entrou em contato com a filosofia, especialmente com o estoicismo. Através de seus mestres, passou a absorver ideias que falavam sobre domínio das paixões, aceitação do destino, responsabilidade individual e a busca por uma vida guiada pela razão. Esses ensinamentos exerceram um impacto profundo sobre sua personalidade. Marco passou a se vestir de forma simples, adotou hábitos austeros e começou a enxergar o mundo sob uma lente diferente, menos orientada pelo prazer e mais pelo dever. Em uma sociedade onde o luxo era símbolo de status, essa postura já indicava um distanciamento incomum das convenções aristocráticas. A seriedade do jovem não passou despercebida pelas mais altas esferas do poder. O imperador Adriano, atento à formação de possíveis sucessores, notou Marco ainda na adolescência. Adriano era conhecido por seu interesse pela cultura grega e pela filosofia, e viu no jovem um espírito afim. Embora Marco não fosse inicialmente destinado ao trono, sua inteligência, autocontrole e maturidade o colocaram no radar imperial. Esse reconhecimento precoce abriu portas decisivas para seu futuro. Sob orientação direta do círculo imperial, Marco passou a conviver com figuras centrais da política romana. Essa proximidade não significava apenas prestígio, mas também uma carga crescente de expectativas. Ao mesmo tempo em que se aprofundava nos estudos filosóficos, era exposto às
engrenagens do poder, as intrigas palacianas e as responsabilidades administrativas que sustentavam o império. Essa convivência precoce com o governo ensinou-lhe que Roma não era apenas uma ideia grandiosa, mas uma máquina complexa, sustentada por disciplina, leis e, muitas vezes, decisões moralmente difíceis. O século I era para Roma um momento de transição silenciosa. Embora a paz ainda predominasse, sinais sutis de desgaste começavam a surgir. A expansão territorial havia atingido limites naturais, as fronteiras exigiam vigilância constante, e a manutenção da ordem dependia cada vez mais de um exército disperso por regiões distantes. Internamente, a estabilidade se apoiava menos na virtude cívica e mais na figura do imperador como árbitro supremo. Marco cresceu, observando esse equilíbrio frágil, aprendendo que a aparência de harmonia podia ocultar tensões profundas. Essa percepção moldou sua formação moral. Diferentemente de governantes que viam o poder como um fim em si mesmo, Marco começou a enxergá-lo como um fardo inevitável, uma responsabilidade que exigia preparo interior. A filosofia estoica oferecia justamente isso, um conjunto de princípios para enfrentar a incerteza, a perda e o sofrimento, sem se deixar dominar por eles. Para o jovem aristocrata, essas ideias não eram abstrações acadêmicas, mas ferramentas práticas para viver em um mundo instável. À medida que crescia, tornava-se cada vez mais claro que seu destino não seria comum. Sua reputação de integridade e equilíbrio se espalhava, e sua presença era frequentemente solicitada em cerimônias e funções públicas, mesmo antes de ocupar qualquer cargo formal de poder. Marco, no entanto, não demonstrava entusiasmo por honrarias. Preferia a introspecção, o estudo e a reflexão silenciosa. Essa tensão entre inclinação pessoal e destino político começava a se desenhar de forma inevitável. O ambiente em que foi criado produziu um homem profundamente consciente de si e do mundo ao seu redor. A combinação entre uma educação rigorosa, contato precoce com a filosofia e proximidade com o poder imperial moldou um caráter raro, alguém que compreendia a fragilidade da condição humana mesmo estando cercado de privilégios. Sem saber, Marco Aurélio estava sendo preparado não apenas para governar Roma, mas para enfrentar uma era em que virtude e resistência interior seriam tão necessárias quanto legiões e decretos. Aos poucos, o caminho de Marco Aurélio começou a se afastar de qualquer possibilidade de uma vida comum. A morte do imperador Adriano, em 138, desencadeou uma sucessão cuidadosamente arquitetada para preservar a estabilidade do império. Antes de partir, Adriano adotou Antonino Pio, um senador experiente, conhecido por sua moderação e senso de dever. Mas essa adoção vinha acompanhada de uma condição decisiva. Antonino deveria, por sua vez, adotar Marco Aurélio e Lúcio Vero. Com esse gesto, o jovem filósofo em 1900 formação era colocado diretamente na linha de sucessão imperial. Para Marco, a adoção representou mais do que uma honra. Foi o momento em que o destino se impôs de forma definitiva. Ele passou a integrar oficialmente a família imperial, mudou de nome, assumiu novos títulos e teve sua vida reorganizada em torno da preparação para o governo. Antonino Pio não era um conquistador nem um reformador radical, mas um administrador meticuloso, preocupado com a continuidade e a ordem. Sob sua tutela, Marco seria moldado não apenas como herdeiro, mas como guardião de um sistema que dependia da estabilidade acima de tudo. A convivência diária com Antonino foi fundamental. Diferentemente de outros imperadores, Antonino governava a partir de Roma, valorizando a rotina administrativa, o respeito às leis e o diálogo com o Senado. Marco observava atentamente esse estilo de governo, aprendendo que o poder não se exercia apenas nos campos de batalha ou em gestos grandiosos, mas na paciência, na constância e na atenção aos detalhes. O jovem passou a acompanhar audiências, analisar petições, discutir questões jurídicas e compreender o funcionamento complexo da máquina imperial. Essa fase foi marcada por um aprendizado prático e intenso. Marco se familiarizou com a administração das províncias,
os desafios fiscais, a gestão do exército e o delicado equilíbrio entre autoridade imperial e tradições republicanas. Cada decisão, mesmo as aparentemente pequenas, revelava o peso de governar um império que se estendia por 3 continentes. Antonino não poupava o filho adotivo dessas responsabilidades. Ao contrário, fazia questão de expô-lo gradualmente às dificuldades do poder, acreditando que apenas a experiência direta poderia formar um governante preparado. Paralelamente a essa formação política, Marco aprofundava ainda mais sua relação com a filosofia. Cercou-se de mestres estoicos renomados, como Rústico e Apolônio, que o incentivavam a levar a filosofia além do discurso. Com eles, Marco aprendia que a virtude não era algo que se proclamava, mas que se praticava diariamente, especialmente diante da adversidade. Essas influências reforçaram sua tendência à introspecção e ao autocontrole, ao mesmo tempo em que lhe ofereciam ferramentas para lidar com a pressão crescente de seu papel público. No entanto, à medida que suas responsabilidades aumentavam, também se intensificava um conflito interior profundo. Marco desejava uma vida simples, dedicada ao estudo, à reflexão e à filosofia. Em muitos momentos, sentia-se mais próximo da figura de um pensador retirado do mundo do que de um futuro imperador. A corte, as cerimônias, os protocolos e as intrigas políticas lhe causavam desconforto. Ele via com clareza os riscos morais do poder, a vaidade, o apego à glória e a corrupção do caráter. Esse conflito não era apenas emocional, mas filosófico. O estoicismo ensinava a aceitar o destino e cumprir o papel que a vida impunha, mas Marco precisava conciliar esse princípio com seu desejo pessoal de contemplação. Em vez de fugir dessa tensão, ele começou a encará-la como parte de seu treinamento moral. Se o destino o colocava no caminho do poder, então o desafio era exercê-lo sem se deixar corromper por ele. Essa ideia se tornaria central em sua vida adulta. Antonino Pio percebeu essa inclinação introspectiva e, longe de reprimi-la, buscou orientá-la. Ele via em Marco um caráter raro e acreditava que, justamente, essa relutância em governar poderia torná-lo um governante mais justo. Ao invés de forçar uma transformação, Antonino reforçou valores como moderação, respeito às instituições e responsabilidade coletiva. A convivência entre os dois foi marcada por admiração mútua e por uma relação quase pedagógica, na qual o exemplo pessoal valia mais do que discursos. Com o passar dos anos, Marco assumiu funções cada vez mais visíveis. Foi nomeado cônsul ainda jovem, participou de decisões importantes e passou a representar o imperador em ocasiões oficiais. Cada novo título aproximava-o do centro do poder e tornava mais distante a possibilidade de uma vida retirada. Ainda assim, ele continuava a escrever, estudar e refletir, usando a filosofia como um refúgio e, ao mesmo tempo, como um guia prático para suas ações. Esse período de preparação foi, paradoxalmente, um dos mais estáveis do Império. O reinado de Antonino Pio ficou conhecido por sua tranquilidade, mas essa paz exigia vigilância constante. Marco aprendeu que a estabilidade não era garantida, mas construída dia após dia. Ele também começou a perceber que o mundo que herdaria seria mais complexo do que aquele que Antonino governava. As pressões externas cresciam e as bases internas do império mostravam sinais de desgaste. Ao final dessa longa preparação, Marco Aurélio já não era apenas um filósofo em formação, nem apenas um herdeiro relutante. Ele se tornara uma síntese rara entre reflexão e ação, entre pensamento e dever. O destino que ele tentara evitar aproximava-se de forma irreversível, e quando finalmente chegasse o momento de governar, ele o faria carregando não apenas o peso da coroa, mas também o fardo silencioso de tentar viver segundo a razão em um mundo que exigia decisões implacáveis. Quando Antonino Pio morreu, em 161, a transição de poder ocorreu de forma ordenada, como ele próprio havia planejado. Marco Aurélio, então com quase 40 anos, estava preparado para assumir o trono, mas fez uma escolha que revelava muito de seu caráter.
Em vez de governar sozinho, insistiu para que Lúcio Vero, seu irmão adotivo, fosse reconhecido como co-imperador. Era a primeira vez, desde o início do Principado, que Roma seria oficialmente governada por dois Augustos com autoridade equivalente. A decisão não foi apenas política, mas moral. Para Marco, dividir o poder era uma forma de respeitar o arranjo sucessório de Adriano e evitar rivalidades que pudessem desestabilizar o império. Na prática, porém, a divisão não era simétrica. Marco Aurélio permaneceu em Roma, cuidando da administração, da legislação e da relação com o Senado, enquanto Lúcio Vero, mais jovem e menos inclinado à disciplina, assumiu o comando militar no Oriente. Essa separação de funções refletia tanto as diferenças de temperamento quanto as necessidades do momento. Roma ainda parecia sólida, mas ameaças externas começavam a se manifestar de maneira mais insistente, especialmente nas fronteiras orientais. Pouco tempo após a ascensão dos dois imperadores, o Império Parta lançou uma ofensiva contra territórios romanos na Síria e na Armênia. Era um teste imediato para o novo governo. Marco, que sempre preferira a reflexão à guerra, foi forçado a lidar com um conflito de grandes proporções logo no início do reinado. Embora não fosse um estrategista militar no sentido tradicional, compreendia a importância de decisões firmes e da escolha de comandantes competentes. A campanha foi confiada a generais experientes, enquanto Lúcio Vero seguia para o fronte, cercado por assessores capazes de compensar suas limitações. Enquanto a guerra se desenrolava no Oriente, Marco permanecia em Roma enfrentando desafios igualmente complexos. A administração do império exigia atenção constante e o imperador se viu envolvido em uma sucessão de decisões jurídicas, econômicas e sociais. Ele buscava agir com equilíbrio, evitando excessos e mantendo o diálogo com o Senado. Seu estilo contrastava com o de governantes mais autoritários, reforçando a imagem de um imperador comprometido com a legalidade e o bem comum. A vitória romana sobre os partas trouxe alívio temporário, mas também consequências inesperadas. As tropas que retornaram do Oriente trouxeram consigo uma doença devastadora que se espalhou rapidamente pelo império. A epidemia, posteriormente conhecida como peste antonina, começou a dizimar populações inteiras, afetando cidades, campos e o próprio exército. Para Marco Aurélio, esse foi um choque profundo. A fragilidade da vida humana, tema recorrente em seus estudos filosóficos, tornava-se agora uma realidade visível em escala continental. Ao mesmo tempo, outras pressões surgiam nas fronteiras do Danúbio e do Reno. Povos germânicos, pressionados por migrações e dificuldades internas, começaram a testar os limites do território romano. O sistema defensivo, embora ainda eficiente, mostrava sinais de desgaste. Manter a integridade das fronteiras exigia recursos cada vez maiores, tanto humanos quanto financeiros. Marco começou a perceber que o império não estava apenas enfrentando crises pontuais, mas entrando em uma fase de tensão prolongada. O reinado compartilhado com Lúcio Vero também apresentou desafios internos. Enquanto Marco levava uma vida austera e dedicada ao dever, Lúcio era frequentemente associado a excessos, festas e comportamentos que geravam críticas. Embora não houvesse uma rivalidade aberta entre eles, as diferenças eram evidentes. Marco, mais uma vez, precisou exercer autocontrole e tolerância, evitando conflitos que pudessem enfraquecer a autoridade imperial. Essa convivência exigia não apenas habilidade política, mas também um esforço constante de contenção pessoal. Nesse período inicial de governo, Marco Aurélio começou a sentir de forma mais clara o peso psicológico do poder. As decisões que tomava tinham consequências diretas sobre milhões de pessoas, e muitas delas envolviam perdas inevitáveis. A filosofia estoica, que até então servira como guia interior, passou a ser testada na prática. Aceitar o destino, agir segundo a razão e manter a serenidade tornaram-se desafios diários, não conceitos abstratos. A percepção de que Roma estava entrando em uma nova fase não veio de um único evento, mas do acúmulo de sinais. Guerras simultâneas, epidemias, pressões econômicas e tensões sociais
indicavam que a era de estabilidade herdada dos predecessores estava se esgotando. Marco compreendeu que seu reinado não seria lembrado por conquistas territoriais ou por um período de paz duradoura, mas pela capacidade de resistir a um mundo em transformação. Ainda assim, ele não reagiu com desespero ou rigidez. Procurou adaptar-se, reforçando instituições, valorizando a justiça e buscando decisões que, mesmo duras, fossem coerentes com seus princípios. O início de seu governo marcou o fim de uma ilusão coletiva, a de que Roma era invulnerável. Para Marco Aurélio, essa constatação não significava resignação, mas um chamado à responsabilidade. Se o império estava mudando, cabia a ele enfrentar essa realidade com lucidez, disciplina e um senso de dever que colocava o bem comum acima de qualquer ambição pessoal. À medida que o reinado de Marco Aurélio avançava, tornava-se cada vez mais evidente que o império enfrentava uma sucessão de crises interligadas. As guerras, no Oriente, embora vitoriosas, haviam consumido enormes recursos e deixado marcas profundas. No Norte, ao longo do Danúbio, a situação se agravava rapidamente. Povos germânicos como marcomanos, quados e outros grupos pressionavam as fronteiras romanas, não apenas por ambição territorial, mas por necessidade. Migrações forçadas, conflitos internos e a busca por terras mais seguras empurravam essas populações em direção ao território romano, transformando incursões esporádicas em ameaças constantes. Marco Aurélio foi obrigado a deslocar sua atenção e muitas vezes sua presença física para essas regiões fronteiriças. Diferentemente de imperadores que governavam à distância, ele passou longos períodos em acampamentos militares, acompanhando de perto as campanhas no norte. Essa escolha não era apenas estratégica, mas simbólica. Ao compartilhar as dificuldades do exército, Marco buscava reforçar a disciplina e a moral das tropas, ciente de que a lealdade militar era essencial para a sobrevivência do império. As campanhas prolongadas cobravam um preço elevado. O exército romano, embora altamente organizado, dependia de um fluxo constante de homens, suprimentos e recursos financeiros. As guerras contínuas desgastavam soldados física e psicologicamente, enquanto a reposição de tropas tornava-se cada vez mais difícil. O recrutamento precisava alcançar camadas mais amplas da população, incluindo homens menos preparados e, em alguns casos, povos recém-integrados ao império. Essa mudança afetava a coesão tradicional das legiões e aumentava os riscos de indisciplina. No plano econômico, o impacto era igualmente severo. Manter exércitos em campanha exigia impostos mais altos e a reorientação de recursos que antes sustentavam obras públicas, distribuição de grãos e serviços urbanos. Regiões inteiras sentiam o peso dessas exigências, alimentando descontentamento e insegurança. Marco Aurélio tentava equilibrar essas pressões com medidas prudentes, evitando aumentos arbitrários e buscando soluções que preservassem tanto quanto possível a estabilidade social. Ainda assim, a sensação de desgaste era generalizada. Foi nesse contexto já tenso que a peste antonina se espalhou pelo império com força devastadora. Trazida provavelmente pelas tropas que retornavam do Oriente, a doença atravessou fronteiras com a mesma eficiência das legiões romanas. Cidades densamente povoadas tornaram-se focos de contágio e a mortalidade alcançou níveis alarmantes. Em algumas regiões, comunidades inteiras foram dizimadas, deixando campos abandonados e centros urbanos enfraquecidos. O impacto humano da epidemia foi profundo. Famílias se desintegravam, a mão de obra escasseava e o medo se espalhava tão rapidamente quanto a própria doença. Para muitos romanos, a peste parecia um sinal de que os deuses haviam se voltado contra o império. A confiança no futuro, já abalada pelas guerras, sofreu um golpe quase irreparável. Marco Aurélio, que havia refletido tantas vezes sobre a transitoriedade da vida, via agora essas ideias materializarem-se de forma brutal diante de seus olhos. O exército também foi duramente atingido. Soldados adoeciam em massa, comprometendo campanhas em andamento e enfraquecendo posições estratégicas. A combinação de guerra e epidemia criava um ciclo perigoso.
Menos soldados significavam fronteiras mais vulneráveis, o que exigia ainda mais esforço militar. Para suprir as perdas, o imperador precisou recorrer a medidas extraordinárias, incluindo o recrutamento de escravos e gladiadores, algo impensável em tempos de estabilidade. Essas decisões, embora necessárias, evidenciavam a gravidade da situação. Marco Aurélio enfrentava tudo isso sem ilusões. Em vez de buscar culpados ou soluções milagrosas, concentrou-se em manter o funcionamento básico do império. Incentivou médicos a compartilhar conhecimentos, organizou respostas administrativas para conter o caos e buscou garantir o abastecimento das cidades mais afetadas. Sua postura não eliminou o sofrimento, mas transmitiu uma sensação de liderança responsável em meio ao desespero. Do ponto de vista psicológico, a peste representou um desafio singular. Ela minava não apenas corpos, mas a própria ideia de ordem romana. Se nem o poder do império podia conter uma doença invisível, o que restava da promessa de segurança que sustentava a autoridade imperial? Marco compreendia que essa crise exigia mais do que força militar ou decretos. Exigia resiliência coletiva e uma redefinição silenciosa das expectativas sobre o futuro. As guerras no norte continuavam, mesmo com o império enfraquecido. Em alguns momentos, grupos bárbaros atravessaram o Danúbio e chegaram a ameaçar regiões da Itália, algo que não ocorria havia gerações. Esses episódios provocaram pânico e reforçaram a percepção de que Roma já não era intocável. Marco, presente no fronte, lidava com a dura realidade de defender um império vasto com recursos cada vez mais limitados. Nesse período, a figura do imperador filósofo ganhava um novo significado. Suas reflexões sobre sofrimento, aceitação e dever não eram mais exercícios intelectuais, mas respostas diretas a um mundo em colapso parcial. Ele governava em um cenário onde cada decisão implicava perdas inevitáveis e onde a esperança precisava ser sustentada mais pela conduta do líder do que por promessas de vitória rápida. Final dessa fase, o império ainda resistia, mas profundamente transformado. As guerras prolongadas e a peste antonina haviam corroído a base demográfica, econômica e psicológica de Roma. Marco Aurélio entendia que não enfrentava apenas inimigos externos ou uma crise sanitária, mas um momento de inflexão histórica. O desafio dali em diante não seria restaurar o passado, mas conduzir o império através de um presente marcado pela incerteza, mantendo, tanto quanto possível, a dignidade e a coesão de uma civilização sob pressão. À medida que as pressões externas se acumulavam, a crise deixava de ser apenas um problema de fronteiras distantes e passava a corroer o interior do império. O período de Marco Aurélio foi marcado por uma tensão interna constante, alimentada por dificuldades financeiras, insegurança social e instabilidade política. A soma de guerras prolongadas e epidemias havia reduzido drasticamente a arrecadação, enquanto os gastos militares atingiam níveis sem precedentes. Governar naquele momento significava escolher quais feridas poderiam ser tratadas e quais precisariam ser suportadas. As finanças imperiais estavam sob enorme pressão. Com menos contribuintes e maior necessidade de manter o exército, Marco Aurélio foi obrigado a adotar medidas impopulares. Vendeu bens da própria família imperial, reduziu despesas cerimoniais e reorganizou impostos. Essas ações revelavam um imperador disposto a sacrificar o prestígio pessoal em nome da sobrevivência do Estado, mas não impediram o aumento do descontentamento em diversas regiões. Para muitos, a sensação era de que o império exigia mais do que podia oferecer em troca. A instabilidade financeira alimentava revoltas locais e conspirações políticas. Governadores de províncias distantes, isolados pela lentidão das comunicações, por vezes agiam com autonomia excessiva, desafiando a autoridade central. O episódio mais grave foi a rebelião de Avídio Cássio, um general respeitado no Oriente, que se proclamou imperador ao acreditar erroneamente que Marco Aurélio havia morrido. A traição foi um golpe profundo, não apenas político, mas pessoal. Marco confiara em Cássio e o havia colocado em posição de grande responsabilidade. A reação de Marco à revolta
revelou muito sobre sua visão de poder. Em vez de responder com fúria ou vingança imediata, tentou conter a crise com moderação. Preparou-se para enfrentar o usurpador, mas deixou claro que preferia uma solução que evitasse um banho de sangue. Quando Avídio Cássio foi morto por seus próprios soldados, antes de um confronto direto, Marco recusou-se a promover represálias em larga escala. Perdoou muitos dos envolvidos e ordenou que cartas comprometedoras fossem destruídas, para evitar novos ciclos de ódio e perseguição. Essa postura, embora admirada por alguns, foi vista por outros como excessivamente branda. Em um império acostumado a demonstrações contundentes de autoridade, a clemência podia ser interpretada como fraqueza. Marco, no entanto, permanecia fiel à convicção de que o poder deveria servir à ordem e à justiça, não à satisfação do orgulho pessoal. Essa escolha reforçava o contraste entre o mundo violento que governava e os princípios que tentava manter. O peso psicológico dessas decisões era imenso. Marco Aurélio carregava a responsabilidade de vidas incontáveis, sabendo que qualquer escolha, por mais racional que fosse, implicaria sofrimento. A filosofia estoica tornava-se, nesse contexto, não um luxo intelectual, mas um instrumento de sobrevivência emocional. Em seus momentos de solidão, especialmente durante campanhas militares, ele escrevia reflexões que buscavam lembrá-lo da impermanência das coisas, da limitação do poder humano e da necessidade de agir conforme a razão, mesmo quando as circunstâncias pareciam injustas. A violência era uma presença constante. Revoltas pontuais, punições exemplares e o uso da força para manter a ordem faziam parte da realidade do governo. Marco não idealizava a política, nem acreditava que a virtude pudesse eliminar o conflito. Seu esforço estava em não permitir que a brutalidade do mundo moldasse seu caráter. Ele via o exercício do poder como um teste contínuo, no qual cada ação precisava ser avaliada não apenas por sua eficácia, mas por sua coerência moral. A corte imperial também era um espaço de tensão, intrigas, disputas por influência e tentativas de manipulação cercavam o imperador diariamente. Marco, avesso a jogos de poder, mantinha uma postura reservada, confiando em poucos conselheiros e evitando favoritismos. Essa atitude o isolava emocionalmente, mas também o protegia de envolvimentos que poderiam comprometer sua imparcialidade. O isolamento, contudo, intensificava o fardo psicológico do governo. Mesmo diante desse cenário, Marco Aurélio buscava pequenos gestos de equilíbrio. Valorizava momentos de estudo, escrevia durante a noite ou entre batalhas e procurava manter uma rotina simples, mesmo cercado por luxo e cerimônia. Esses hábitos não eliminavam o sofrimento, mas funcionavam como âncoras internas, lembrando-o de que o verdadeiro controle não estava sobre os eventos externos, mas sobre a própria resposta a eles. A crise interna não dava sinais de arrefecimento. A confiança nas instituições enfraquecia e o futuro parecia cada vez mais incerto. Marco compreendia que governava um império em transformação, no qual soluções antigas já não eram suficientes. Ainda assim, recusava-se a ceder ao cinismo ou à desesperança. Para ele, cumprir o dever com dignidade era um fim em si mesmo, independentemente do resultado final. Essa fase do reinado consolidou a imagem de um imperador que governava sob pressão extrema, tentando conciliar humanidade e autoridade em um contexto que frequentemente exigia decisões implacáveis. Marco Aurélio não acreditava que pudesse salvar Roma sozinho, nem que a história fosse moldada apenas por indivíduos. Seu esforço estava em agir corretamente dentro dos limites impostos pelo tempo e pelas circunstâncias. Em meio a revoltas, traições e crises financeiras, ele buscava, acima de tudo, não se perder de si mesmo, mantendo a integridade interior como último bastião em um mundo cada vez mais instável. Foi em meio ao barulho das armas, longe do conforto dos palácios e cercado pela incerteza constante da guerra, que Marco Aurélio produziu o conjunto de escritos que atravessaria os séculos como seu legado mais duradouro. As meditações não nasceram em bibliotecas silenciosas, mas em tendas militares, durante noites frias às margens do Danúbio, enquanto o imperador enfrentava campanhas exaustivas contra povos do norte.
O contraste entre o cenário externo e o conteúdo desses textos revela muito sobre a tensão que definia sua vida. Diferentemente de tratados filosóficos pensados para a circulação pública, as meditações tinham um caráter profundamente íntimo. Marco escrevia para si mesmo em grego, a língua da filosofia, não para instruir outros, mas para se lembrar de princípios que temia esquecer sob o peso das responsabilidades. Não havia ali preocupação com estilo literário, coerência formal ou persuasão. Eram anotações diretas, às vezes repetitivas, outras vezes quase abruptas, como se fossem lembretes urgentes dirigidos à própria consciência. A morte é um dos temas mais recorrentes nesses escritos, e não de forma abstrata. Cercado por soldados feridos, doenças e perdas constantes, Marco via a finitude humana diariamente. Em vez de negar essa realidade, ele a encarava como parte essencial da existência. Lembrar-se da morte era, para ele, uma maneira de relativizar ambições, vaidades e medos. Se tudo é transitório, inclusive o poder imperial, então o que resta é a forma como se vive cada instante. O dever aparece como outro eixo central de suas reflexões. Marco se lembrava repetidamente de que não escolhera o papel que desempenhava, mas que tinha a obrigação de cumpri-lo da melhor maneira possível. O estoicismo lhe ensinara que a virtude não depende das circunstâncias externas, mas da disposição interior. Governar um império em crise não era, portanto, uma injustiça do destino, mas uma tarefa que exigia caráter. Ele se cobrava disciplina, paciência e justiça, mesmo quando a exaustão ameaçava dominar. O autocontrole era uma preocupação constante. Marco sabia que o poder oferece inúmeras oportunidades para o abuso, seja pela ira, pelo orgulho ou pelo desejo de reconhecimento. Nas meditações, ele se adverte a não agir movido por emoções passageiras, a não se deixar provocar por insultos ou traições, e a manter a serenidade diante da adversidade. Essas advertências não soam como lições de um mestre confiante, mas como esforços de alguém que reconhece suas próprias fragilidades. A impermanência atravessa todo o texto como um fio condutor silencioso. Impérios, cidades, exércitos e indivíduos estão sujeitos à mesma lógica do tempo. Marco recorda que até os grandes nomes do passado foram esquecidos ou reduzidos a sombras na memória coletiva. Essa percepção não o leva ao niilismo, mas a uma ética da humildade. Se nada é eterno, então o valor de uma vida está na retidão de suas ações, não na duração de sua fama. A escrita das meditações também revela a tensão constante entre o homem que pensa e o imperador que precisa agir. Marco não tinha o luxo de se retirar do mundo para contemplar a verdade. Cada reflexão era interrompida por decisões urgentes, ordens militares e crises inesperadas. Essa fragmentação se reflete no próprio texto, que avança em blocos curtos, quase como respirações entre uma obrigação e outra. A filosofia, nesse contexto, não é um refúgio escapista, mas uma ferramenta para retornar à ação com maior clareza. Em muitos momentos, Marco parece dialogar com uma versão ideal de si mesmo, alguém mais calmo, mais sábio e menos afetado pelas contingências do poder. Ele se lembra de que deve tratar os outros com compreensão, pois todos agem segundo aquilo que acreditam ser correto. Essa empatia, no entanto, convive com a necessidade de punir, comandar e, por vezes, condenar a morte. A contradição não é resolvida, apenas reconhecida e suportada. O fato de esses textos não terem sido destinados à publicação reforça sua autenticidade. Marco não estava construindo uma imagem pública de imperador filósofo. Estava antes tentando preservar sua integridade interior em um contexto que constantemente ameaçava corroê-la. É por isso que as meditações soam tão humanas. Nelas, não há a voz de alguém que alcançou a sabedoria plena, mas de alguém que luta diariamente para se aproximar dela. Durante as campanhas militares, a escrita funcionava como um exercício de alinhamento interno. Ao registrar seus pensamentos, Marco organizava o caos emocional provocado pela guerra, pela morte e pela responsabilidade. Esse hábito lhe permitia retornar às decisões práticas com uma perspectiva mais equilibrada, lembrando-se de que o sucesso ou o fracasso externo
não definem o valor moral de uma ação. Com o passar do tempo, essas reflexões se acumularam sem qualquer intenção de formar uma obra coesa. Apenas séculos depois, seriam reunidas e reconhecidas como um dos textos mais influentes da filosofia ocidental. Para Marco Aurélio, porém, elas eram apenas um meio de sobreviver espiritualmente a um reinado marcado pela violência e pela incerteza. Ao escrever em meio às batalhas, ele demonstrava que a filosofia não precisa de condições ideais para existir. Ela pode nascer justamente nos momentos de maior tensão, quando a vida exige escolhas difíceis e rápidas. As meditações são o registro desse esforço contínuo de conciliar pensamento e ação, razão e dever, humanidade e poder. Elas revelam um imperador que, mesmo comandando legiões, buscava acima de tudo governar a si mesmo. Ao mesmo tempo em que enfrentava guerras, epidemias e crises internas, Marco Aurélio precisava lidar com algo igualmente delicado: a manutenção do equilíbrio político dentro de um sistema que, embora se apresentasse como herdeiro da República, tornava-se cada vez mais concentrado na figura do imperador. Sua relação com o Senado, o povo e o exército refletia essa tensão permanente entre tradição e realidade, entre o ideal de governo compartilhado e a necessidade prática de decisões centralizadas. Desde o início do reinado, Marco procurou preservar uma relação respeitosa com o Senado. Diferentemente de imperadores que tratavam a instituição como mera formalidade, ele valorizava seu papel histórico e simbólico. Consultava os senadores com frequência, incentivava debates e evitava impor decisões de forma arbitrária sempre que possível. Para Marco, essa postura não era apenas política, mas moral. Ele acreditava que governar significava ouvir, ponderar e reconhecer limites, mesmo quando detinha a autoridade absoluta. Essa tentativa de preservar valores republicanos, no entanto, enfrentava obstáculos claros. O império do século II já não funcionava como a antiga república. A extensão territorial, a complexidade administrativa e a dependência do exército tornavam inevitável um poder mais concentrado. Marco tinha plena consciência disso. Seu esforço não era o de restaurar um passado idealizado, mas de evitar que o poder imperial se transformasse em tirania aberta. A moderação, para ele, era uma forma de resistência silenciosa à corrupção do sistema. Com o povo de Roma, a relação era igualmente cuidadosa. A capital ainda concentrava enorme importância simbólica, e a estabilidade urbana dependia de abastecimento regular, controle de preços e manutenção da ordem. Marco compreendia que, em tempos de crise, a confiança popular era frágil. Procurou garantir a distribuição de grãos, evitar repressões indiscriminadas e manter uma imagem de imperador acessível, ainda que distante do populismo fácil. Ele não buscava aplausos, mas sabia que a alienação do povo poderia ter consequências graves. A clemência foi um traço recorrente de seu governo, mas nunca absoluta. Marco acreditava que a justiça precisava ser equilibrada, firme, sem ser cruel. Em casos de conspiração e revolta, preferia distinguir líderes de seguidores, punindo de forma seletiva e evitando punições coletivas sempre que possível. Essa abordagem refletia sua convicção de que o medo não era uma base sólida para a autoridade. Ainda assim, quando a ordem estava em risco, não hesitava em usar a força necessária para restaurá-la. Com o exército, a relação era mais direta e, em muitos aspectos, mais decisiva. As legiões eram o verdadeiro alicerce do império, especialmente em um período de ameaças constantes nas fronteiras. Marco Aurélio compreendia isso profundamente. Passou longos períodos junto às tropas, compartilhou privações, ouviu comandantes e soldados. Essa proximidade não era apenas estratégica, mas também uma forma de liderança pelo exemplo. Ele sabia que a lealdade militar não se comprava apenas com pagamento, mas com respeito e presença. Ainda assim, a dependência crescente do exército colocava dilemas morais complexos. Para manter a disciplina e a eficácia, punições severas eram por vezes inevitáveis. Marco se via obrigado a autorizar execuções, campanhas punitivas e decisões que contrariavam seus ideais mais elevados. A diferença estava na forma como encarava essas ações.
ele não as celebrava nem as transformava em instrumentos de intimidação política. Eram, para ele, males necessários em um mundo imperfeito. A visão de justiça de Marco Aurélio estava profundamente ligada à ideia de responsabilidade. Ele acreditava que cada pessoa, especialmente quem ocupava posições de poder, deveria responder não apenas pelos resultados, mas pelas intenções e métodos. Essa perspectiva o levava a exigir muito de si mesmo e a desconfiar de soluções simplistas. Governar, em sua concepção, era um exercício contínuo de autocorreção, no qual erros precisavam ser reconhecidos e, quando possível, reparados. Essa postura nem sempre agradava a todos. Alguns senadores viam sua moderação como indecisão. Parte do povo sentia a dureza das crises sem perceber os esforços silenciosos do imperador. No exército, havia quem preferisse líderes mais carismáticos ou agressivos. Marco aceitava essas críticas como parte do fardo do poder. Para ele, a aprovação momentânea não era um critério confiável de retidão. Ao tentar preservar valores republicanos em um sistema cada vez mais autocrático, Marco Aurélio caminhava sobre uma linha estreita. Sabia que não poderia mudar a estrutura do império, mas acreditava que poderia influenciar seu espírito. Sua autoridade não se baseava em espetáculos grandiosos ou no culto à personalidade, mas na coerência entre pensamento e ação. Essa coerência, embora discreta, era o que sustentava sua legitimidade aos próprios olhos. Em um mundo político marcado por intrigas, violência e interesses conflitantes, Marco Aurélio buscava agir como um árbitro racional, consciente das limitações humanas. Sua relação com Senado, povo e exército não foi isenta de conflitos, mas foi guiada por um esforço constante de equilíbrio. Justiça, clemência e responsabilidade não eram palavras vazias, mas princípios testados diariamente em decisões difíceis, muitas vezes sem soluções ideais. Esse modo de governar não impediu o avanço das crises nem garantiu um futuro estável para Roma, mas definiu o caráter de um imperador que, mesmo inserido em um sistema cada vez mais concentrado, tentou preservar um núcleo ético em meio à dureza do poder. Marco Aurélio governava sabendo que não controlava o curso da história, apenas a forma como respondia a ela. E para ele, essa distinção era fundamental. A questão da sucessão sempre foi um dos pontos mais sensíveis do sistema imperial romano. Durante décadas, a estabilidade do império havia sido garantida por um modelo informal de adoção, no qual o governante escolhia o sucessor com base em mérito e capacidade, e não em laços de sangue. Marco Aurélio era herdeiro direto dessa tradição, tendo sido adotado e preparado cuidadosamente para governar. Ainda assim, quando chegou o momento de decidir quem o sucederia, ele rompeu com esse padrão e escolheu seu próprio filho Cômodo. Essa decisão se tornaria uma das mais debatidas e criticadas de toda a sua trajetória. Cômodo nasceu em 161, o mesmo ano em que Marco ascendeu ao trono. Desde cedo, foi cercado pelo privilégio e pela expectativa de um herdeiro imperial. Diferentemente do pai, porém, não demonstrava inclinação pela filosofia, nem pela disciplina intelectual que marcara a formação de Marco. As fontes antigas, frequentemente, descrevem Cômodo como impulsivo, vaidoso e atraído pelo espetáculo e pela glória pessoal. Esses retratos, embora influenciados por hostilidades posteriores, alimentaram a imagem de um contraste radical entre pai e filho. A escolha de Cômodo como sucessor levanta uma pergunta inevitável. Por que Marco Aurélio, tão consciente dos perigos do poder mal exercido, confiou o futuro do império a alguém aparentemente despreparado? As respostas não são simples e exigem considerar fatores emocionais, políticos e históricos. Marco não era apenas imperador, era também pai. Após perder vários filhos ainda na infância, a sobrevivência de Cômodo assumiu um peso emocional significativo. Em um mundo marcado por perdas constantes, o vínculo familiar adquiriu um valor que talvez tenha influenciado suas decisões mais do que ele próprio admitiria. Além disso, o contexto político era delicado. O império atravessava um período de instabilidade, com guerras nas fronteiras e tensões internas persistentes. A escolha de um sucessor fora da linha direta
poderia desencadear disputas, conspirações e até guerras civis. Ao nomear Cômodo e associá-lo formalmente ao poder ainda em vida, Marco buscava garantir uma transição previsível, evitando o vácuo de autoridade que tantas vezes mergulhara Roma no caos. A segurança imediata parecia, naquele momento, mais urgente do que a busca por um herdeiro ideal. Marco tentou, dentro do possível, preparar Cômodo para o governo. Concedeu-lhe títulos, envolveu-o em cerimônias oficiais e o apresentou ao exército e ao Senado como futuro imperador. Esperava, talvez, que a responsabilidade moldasse o caráter do filho, assim como ocorrera com ele próprio. Essa expectativa, no entanto, revelava uma tensão profunda entre sua visão filosófica e a realidade humana. O estoicismo ensinava que as pessoas agem segundo sua natureza e que nem sempre a educação ou o exemplo são suficientes para transformá-las. As críticas históricas à decisão de Marco Aurélio são severas. Muitos autores antigos viram na escolha de Cômodo o início do declínio irreversível do império, ou, ao menos, o fim da era dos chamados bons imperadores. Para esses críticos, Marco teria falhado justamente onde mais se esperava de sua lucidez, ao permitir que sentimentos pessoais se sobrepusessem ao interesse público. Essa interpretação, embora influente, simplifica um dilema que foi, na prática, muito mais complexo. É importante lembrar que Marco governava em um cenário de incerteza extrema. A mortalidade era alta, as ameaças eram constantes e o futuro parecia cada vez mais imprevisível. Escolher um sucessor fora da família poderia gerar resistências imediatas e colocar em risco tudo o que ainda se mantinha estável. Ao optar por Cômodo, Marco talvez tenha feito uma escolha defensiva, buscando preservar a unidade do império no curto prazo, mesmo que isso implicasse riscos a longo prazo. O contraste entre o ideal estoico de Marco Aurélio e o futuro que se desenhava para Roma é um dos aspectos mais trágicos de sua história. Enquanto ele pregava autocontrole, moderação e responsabilidade, o herdeiro parecia inclinado ao excesso e à busca por reconhecimento pessoal. Essa discrepância não passou despercebida pelos contemporâneos e tornou-se ainda mais evidente após a morte de Marco. A filosofia, que para ele era uma âncora moral, não encontrou continuidade no poder que deixava para trás. Essa escolha também revela os limites da filosofia quando confrontada com a política e a condição humana. Marco Aurélio sabia que não podia controlar o caráter do filho, nem prever com certeza os rumos do império. Sua tentativa de conciliar dever público e afeto pessoal expôs uma vulnerabilidade rara em governantes de sua estatura. Em vez de um erro simples, a decisão sobre Cômodo pode ser vista como o resultado de um homem pressionado por circunstâncias extremas, tentando escolher o mal menor. Ao final, a sucessão de Cômodo simboliza a transição entre dois mundos. De um lado, o ideal de um governo guiado pela razão e pela virtude; do outro, a realidade de um império cada vez mais dependente da força, do espetáculo e da autoridade pessoal. Marco Aurélio não viveu para ver plenamente as consequências de sua decisão, mas o contraste entre sua vida e o reinado que se seguiria reforça a dimensão humana de sua trajetória. Mesmo o imperador filósofo, consciente das fragilidades do poder, não conseguiu escapar completamente das contradições que definem a história. Os últimos anos da vida de Marco Aurélio foram marcados por um esgotamento profundo, tanto físico quanto mental. Após décadas de governo, grande parte delas passada em campanhas militares e em gestão de crises contínuas, o peso acumulado tornava-se impossível de ignorar. O imperador, que havia passado a juventude estudando filosofia, agora vivia cercado por relatórios de guerra, listas de baixas e decisões urgentes que raramente permitiam descanso verdadeiro. Seu corpo começava a refletir o desgaste que sua mente carregava há muito tempo. Mesmo assim, Marco permaneceu no fronte. Em vez de se retirar para Roma nos momentos finais do reinado, escolheu continuar acompanhando as operações militares no norte, onde as ameaças às fronteiras ainda exigiam atenção constante. Essa decisão revela muito sobre sua concepção de dever. Para ele, governar não significava preservar a própria saúde ou conforto, mas cumprir o papel que o destino lhe impusera, até onde fosse possível.
A presença do imperador entre as tropas servia como sinal de compromisso em um momento em que a estabilidade ainda era frágil. O cansaço mental era talvez ainda mais intenso que o físico. Anos de decisões difíceis haviam deixado marcas invisíveis. Marco carregava a memória de milhares de mortos, vítimas de guerras, epidemias e repressões inevitáveis. Cada ordem assinada trazia consigo a consciência de que não havia escolhas perfeitas, apenas alternativas menos danosas. A filosofia estoica continuava a oferecer um vocabulário para lidar com essa realidade, mas já não podia aliviar totalmente o peso emocional de um reinado tão longo e exigente. Durante esses últimos anos, o contraste entre o homem e o imperador tornava-se mais evidente. Marco sabia que o império que deixaria para trás não era o mesmo que herdara. A Pax Romana estava irremediavelmente abalada, as fronteiras mais vulneráveis e a confiança coletiva profundamente desgastada. Ele não nutria ilusões sobre um retorno à estabilidade do passado. Sua preocupação era garantir, ao menos, uma transição ordenada e evitar que o império mergulhasse em uma nova onda de guerras civis. Foi nesse contexto que sua saúde se deteriorou de forma decisiva. Em 180, enquanto se encontrava em um acampamento militar próximo ao Danúbio, Marco Aurélio adoeceu gravemente. As fontes antigas divergem quanto à causa exata da morte, mencionando enfermidades que variam de febres intensas a complicações ligadas às epidemias que ainda assolavam a região. O local, porém, é significativo. Ele morreu longe de Roma, no mesmo ambiente de campanhas militares que havia marcado grande parte de seu reinado. A morte de Marco Aurélio no fronte teve um impacto simbólico poderoso. Ela representou o fim de um ciclo iniciado décadas antes, quando o império era governado por homens escolhidos por sua competência e preparados cuidadosamente para o poder. Com sua partida, encerrava-se a sequência de imperadores que a tradição posterior chamaria de bons imperadores, não porque fossem perfeitos, mas porque haviam governado com um senso claro de responsabilidade pública. A ausência de Marco foi sentida imediatamente. Sua autoridade pessoal, construída ao longo de anos de presença constante e decisões ponderadas, havia funcionado como um elemento de equilíbrio em um sistema cada vez mais instável. Com ele desaparecia também a figura de um árbitro, que mesmo diante de crises profundas, buscava manter a coesão entre Senado, Exército e administração civil. Esse vazio de liderança tornava-se evidente quase de imediato. Cômodo, já associado ao poder, assumiu o trono sem resistência formal. A transição ocorreu de maneira rápida, mas não tranquila. Muitos daqueles que haviam confiado na prudência de Marco observavam o novo imperador com apreensão. A mudança de estilo era perceptível desde o início. Onde Marco demonstrava contenção e disciplina, Cômodo parecia inclinado ao personalismo e à busca por afirmação. Essa diferença reforçou a sensação de que uma era havia chegado ao fim. No plano político, a morte de Marco Aurélio fragilizou ainda mais o equilíbrio interno. Generais, governadores e membros da elite passaram a recalibrar suas lealdades, atentos aos sinais do novo governo. A autoridade que antes se sustentava tanto no cargo quanto no caráter do governante agora dependia quase exclusivamente da força e do controle direto. O sistema imperial, já tensionado, tornava-se mais vulnerável a excessos e rupturas. Para o povo romano, a morte de Marco foi recebida com uma mistura de luto e incerteza. Ele havia sido um imperador presente em tempos difíceis, alguém que compartilhara as adversidades em vez de se isolar no luxo. Sua ausência simbolizava não apenas a perda de um governante, mas o fim de uma referência moral em um mundo cada vez mais instável. Mesmo aqueles que não compreendiam plenamente sua filosofia percebiam a diferença entre sua postura e a do sucessor. O fim de Marco Aurélio não marcou o colapso imediato do Império Romano, mas representou um ponto de inflexão claro. A partir dali, as crises que ele havia contido com esforço pessoal passaram a se manifestar de forma mais aberta. Sua morte no fronte selou o retrato de um imperador que viveu e morreu em função do dever, consciente das limitações humanas e da fragilidade das estruturas que governava. Assim,
Os últimos anos e a morte de Marco Aurélio encerram não apenas uma vida, mas uma maneira específica de exercer o poder. Com ele, desaparecia a tentativa mais consistente de conciliar filosofia e governo em um mundo que exigia cada vez mais soluções brutais. O império seguia adiante, mas carregando a ausência de um homem cuja presença havia sido por décadas um ponto de equilíbrio em meio ao caos crescente. Avaliar o legado de Marco Aurélio exige ir além dos acontecimentos de seu reinado e observar o impacto duradouro de sua vida e de seu pensamento. Como governante, ele não deixou grandes conquistas territoriais nem reformas que transformassem estruturalmente o Império Romano. Ao contrário, seu governo foi marcado por contenção, resistência e adaptação a crises sucessivas. No entanto, é justamente nessa ausência de triunfos espetaculares que reside a singularidade de sua herança histórica. Marco Aurélio governou em um período em que o império já dava sinais claros de esgotamento. As guerras nas fronteiras, as epidemias devastadoras e as tensões internas não foram criadas por ele, mas herdadas e intensificadas por circunstâncias fora de seu controle. Seu mérito não esteve em evitar o colapso, mas em retardá-lo e administrá-lo com uma dignidade rara. Ele não prometeu um futuro glorioso, nem tentou mascarar a realidade com propaganda excessiva. Sua liderança foi, acima de tudo, um exercício de responsabilidade diante da adversidade. Do ponto de vista filosófico, o legado de Marco Aurélio é ainda mais profundo. As Meditações, escritas sem intenção de publicação, tornaram-se um dos textos mais influentes do pensamento estoico. Seu valor reside justamente no caráter humano e não sistemático. Marco não fala como um mestre distante, mas como alguém que luta diariamente para viver de acordo com os próprios princípios. Essa honestidade atravessou séculos porque toca uma experiência universal. O conflito entre o que sabemos ser correto e o que conseguimos efetivamente praticar. Para além de Roma, suas ideias encontraram ressonância em contextos muito diferentes. Líderes políticos, militares, religiosos e pensadores recorreram às meditações em momentos de crise pessoal ou coletiva. Em épocas de guerra, instabilidade e mudança, o estoicismo de Marco ofereceu uma linguagem para lidar com o sofrimento sem negar a realidade. Ele ensinou que não controlamos os acontecimentos, mas somos responsáveis pela forma como reagimos a eles. Essa distinção simples, porém poderosa, manteve sua relevância muito além do mundo antigo. Ao longo dos séculos, Marco Aurélio foi reinterpretado de diversas maneiras. Para alguns, tornou-se o símbolo do governante ideal, aquele que une poder e virtude. Para outros, representou uma figura trágica, consciente do declínio ao seu redor, mas incapaz de evitá-lo. Essas leituras não são contraditórias. Elas refletem a complexidade de um homem que não se encaixa facilmente em categorias simplistas de sucesso ou fracasso. Seu legado também revela os limites da filosofia diante da política. Marco Aurélio mostrou que a virtude individual não é suficiente para garantir a estabilidade de sistemas inteiros. O império continuou seu caminho de transformação e, em muitos aspectos, de decadência, apesar de seus esforços. Ainda assim, sua vida sugere que a integridade pessoal não é inútil, mesmo quando não altera o curso da história. Ela oferece um padrão de conduta, uma referência ética em tempos de incerteza. A permanência de suas ideias está ligada à forma como ele encarou o poder. Marco não via o cargo como uma extensão de si mesmo, mas como uma função temporária, sujeita às mesmas leis da impermanência que regem todas as coisas. Essa consciência o afastou do culto à personalidade e o aproximou de uma visão mais humilde da autoridade. Em um mundo onde líderes frequentemente confundem poder com identidade, essa postura permanece surpreendentemente atual. A pergunta final que emerge de sua trajetória é inevitável. Até que ponto um homem pode manter a virtude em um mundo em colapso? Marco Aurélio não oferece uma resposta definitiva. Sua vida sugere que a virtude não é um estado permanente, mas um esforço contínuo, constantemente ameaçado pelas circunstâncias. Ele falhou em alguns aspectos, como na sucessão,
e foi limitado por fatores que nenhum indivíduo poderia controlar. Ainda assim, não abandonou o compromisso de agir segundo a razão e o dever. Talvez esse seja seu legado mais duradouro. Em vez de apresentar um modelo inatingível de perfeição, Marco Aurélio deixou o exemplo de alguém que reconheceu suas limitações e mesmo assim persistiu. Ele mostrou que a virtude não depende de vitórias externas, mas da disposição de enfrentar a realidade sem se perder interiormente. Em Um Império em Transformação, cercado por violência, doença e instabilidade, ele tentou dia após dia manter a coerência entre pensamento e ação. Ao final, Marco Aurélio permanece como uma figura singular na história, não apenas um imperador, nem apenas um filósofo, mas alguém que tentou unir essas duas dimensões em um contexto que tornava essa união quase impossível. Seu pensamento atravessou os séculos porque não oferece consolo fácil, mas clareza, e sua vida continua a provocar uma reflexão essencial. Mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar, ainda existe espaço para escolher como agir.